Queridos irmãos, boa noite. Mais uma vez, a comunidade cristã no seu lar. O seu lar que agora é o nosso templo. E eu agradeço a sua gentileza de permitir que eu entre à sua casa pela internet para que juntos nós possamos celebrar ao nosso Deus. Desejo muito compartilhar dois textos com os irmãos hoje. O primeiro está em Mateus capítulo 3. Eu gostaria muito que você se pusesse a acompanhar junto de mim esse texto. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. São dois textos, um no Novo Testamento, outro no Velho Testamento. Embora nós o chamemos de velho, ele é parte integrante, indivisível da Bíblia. Precisamos das duas partes, a primeira, chamada de Velho Testamento ou Antigo Testamento, e a segunda. É impossível ser cristão desprezando o Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a leitura de hoje, Mateus, capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu quero que você possa também acompanhar em Isaías, Velho Testamento, Isaías capítulo 58, os dois versos números 5, na verdade 3 versículos 5, 6 e 7. Isaías 58, verso 5, verso 6 e verso 7. A palavra de Deus diz assim: Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras e não te escondas daquele que é a tua carne? Dois textos interessantíssimos, dado o contexto. Nessa madrugada levantei-me para orar e percebi uma mensagem de uma irmã querida do interior que mandava um vídeo de um político conclamando as pessoas a fazerem um jejum. É claro que nesse vídeo havia um texto narrado, um texto bíblico narrado, e ele vinha escrito, e depois apareceram muitas pessoas, um grupo grande, uma liderança religiosa evangélica no Brasil, dizendo da importância de fazermos esse jejum. Parece bastante espiritual. Mas a pessoa pública que convida a nação a fazer jejum
convida essa nação por causa desse vírus que está matando gente pelo mundo inteiro, que está levando pessoas aos hospitais, que está levando a colapso o sistema de saúde do mundo inteiro. O jejum seria uma ferramenta para mover a misericórdia de Deus em favor dessa terra. Mas, alguns dias atrás, o mesmo político veio em cadeia nacional dizer que se trata de uma gripezinha, de um resfriado, que, dada a história de atleta que tem, e sugere com isso que todo aquele que tenha uma vivência como atleta, recebe isso como uma gripezinha, quando muito. Não bastasse, ainda que o Ministério da Saúde esteja dizendo que nós devemos ficar em casa, que devemos lavar as mãos, que devemos tomar todos os cuidados de higiene, essa pessoa sai às ruas, essa pessoa vai às praças, essa pessoa tira selfie, toca nos outros. Isso há alguns dias. E a liderança evangélica não se manifestou. As igrejas não disseram nada, pelo contrário, há vídeos disponíveis na internet de líderes dizendo que essa doença não vai pegar o povo de Deus, de que vão queimar isso em nome de Jesus, de que há interesses econômicos por trás. Vídeos que vieram, eu vi, muitos de vocês viram, e que eles tiraram da internet, mas outras pessoas gravaram, então isso está registrado. E de repente surge esse convite para que haja uma união religiosa fazendo um jejum. Não é ruim se a gente tiver um passado que já diga com atitudes que esse jejum já está sendo feito. Mas nós vimos recentemente que muito dinheiro foi tirado da saúde e colocado para comprar barcos de guerra. Nós vimos que profissionais de saúde foram mandados embora. Médicos cubanos foram mandados embora. Médicos que agora estão na Itália, ajudando os italianos, na França, ajudando os franceses, e que não estão mais no Brasil porque foram mandados embora, sob acusação de serem membros de forças guerrilheiras no nosso solo. Profissionais de saúde têm sido humilhados. E de repente a coisa muda e diz, vamos fazer um jejum. A palavra de Deus, nos dois textos, nos mostra o que Deus requer. Ele não quer que o homem pare de comer pão, que o homem pare de beber alguma coisa. O que Deus quer é quebrantamento de coração e atitudes que mostrem o nosso envolvimento com aquele que é necessitado. Quem precisa de socorro nesse momento não são os bancos que ano a ano têm lucros astronômicos, que praticam taxas de juro abusivas no cartão de crédito, no cheque especial, no juro, que arrancam a pele com a carne, deixam os ossos do povo. E depois vem dizer que o socorro a eles é importante. E o dinheiro para o pobre necessitado, que é uma promessa, e não sai. Ainda não saiu. Isaías diz para nós, com uma clareza, esse é o jejum que eu quero, diz o Senhor. Não, o jejum que eu quero é que você se importe com o pobre, com o necessitado, com o que passa fome, com o que está nu, com o que não tem lugar para morar. Me dói pensar nos nossos irmãos menos favorecidos, nos nossos irmãos que têm uma receita frágil hoje
eu precisei sair, ir à farmácia, comprar um material médico e levar para um familiar. No caminho passei num bairro aqui em Belo Horizonte que se chama Alto dos Pinheiros. E me encantei quando passava numa rua e vi uma estante colocada na porta de uma casa, amarrada à grade, com vários pacotes de fubá, de arroz, farinha de trigo, lata de óleo, e alguns cartazes que diziam mais ou menos o seguinte: se você precisa, pegue e leve. Se você pode doar, deixe alguma coisa aqui. A atitude é maravilhosa, é linda. A atitude é divina. O divino que habita o homem, com certeza tocou a pessoa que fez aquilo. Maravilhoso é que havia ali pacotes, ninguém passou e levou tudo e ninguém deixou de passar e deixar ali alguma coisa. Interessante é que é uma atitude que nasce não da área religiosa, não da área de governo, mas da humanidade. Hoje é um dia muito especial para nós, porque é o dia que nós separamos para obedecer o mandamento do Senhor Jesus, que diz: fazei a cerimônia do pão e do vinho em memória de mim. Quando Paulo nos escreve isso, ele diz que o homem coma a ceia, coma o pão, beba o vinho, reconhecendo o corpo, porque isso lhe trará dignidade, dignidade ao corpo. Aquele que não reconhece o corpo, toma a ceia indignamente, e Paulo nos adverte que muitos, por tomarem a ceia sem reconhecer o corpo, ficaram fracos, adoeceram, e muitos foram a óbito, muitos morreram. Então podemos afirmar que quando se toma a ceia do Senhor com dignidade, quando se toma a ceia do Senhor reconhecendo o próximo, o Deus que habita em mim sendo eu, também habita o meu próximo sendo o meu próximo. E eu preciso reconhecer Deus nesse próximo e fazer o socorro a esse próximo, estender a minha mão a Ele, estender o meu coração a Ele. A ceia me lembra quando eu pego o pão, que eu não tenho mais como tirar um grão de trigo de outro grão de trigo, porque todos os grãos de trigo se tornaram pão. Eu não tenho como tirar uma uva de outra uva depois que se tornou vinho. Não é mais um conjunto de uvas, é apenas o vinho, indissolúvel. Quando nós verdadeiramente nos convertemos, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, reconhecendo que o caminho passado, muitas vezes, trouxe coisas que desagradaram a Deus, e nós nos arrependemos e pedimos perdão, entendemos que o tempo presente é a oportunidade que temos de fazer diferente, de viver o arrependimento, que é o que João Batista disse no texto que nós lemos, quando as pessoas, fariseus, religiosos, chegaram para serem batizados, ele disse: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Apresentem frutos dignos de arrependimento. Hoje, agora é o tempo do fruto do arrependimento. O arrependimento não é uma retórica. O arrependimento não é um conjunto de palavras. O arrependimento não é um ritual. O arrependimento não é o desafio de parar de comer, ou parar de beber, ou parar de fazer qualquer coisa. O arrependimento é a mudança de atitude. Como fazer um jejum para barrar um vírus se diz que é uma gripezinha? Como fazer um jejum e pedir alguém para fazer jejum se o mundo inteiro,
todos os líderes do mundo estão mandando as pessoas ficarem em casa, em suas casas. Há países em que forças policiais estão na rua prendendo e multando quem desobedece essa norma. Como fazer jejum se a pessoa que chama para fazer jejum sai à rua, vai à praça, toca nos outros? Como ouvir líderes religiosos batendo palma e dizendo que coisa linda, é assim que tem que ser? Se ontem eles estavam dizendo não, não precisa. Agora é o tempo de mostrar o arrependimento com fatos, com obras. Arrependimento, não do que as pessoas dizem, mas daquilo que elas defendem. Conversão é mudança de mentalidade, é mudança de convicção. A atitude tem que mostrar a minha convicção. Mas se outras minhas atitudes mostram que a minha convicção é outra, a minha palavra passa a ser mentirosa. Não é o jejum que Deus quer. O jejum que Ele quer é que a gente diga, vamos socorrer pessoas. Ah, mas é muito importante que as empresas permaneçam abertas, sim. Mas se não houver gente para trabalhar, as empresas quebram do mesmo jeito. Nesse momento, nós precisamos de coerência para pensar no coletivo, no todo. Eu quero te convidar então a tomar a ceia comigo hoje. Você da comunidade cristã do Betânia, em Belo Horizonte. Você pega o seu pão. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão e partiu. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, ele partiu o pão. Foi assim que ele fez. E ele deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, ele toma o cálice, tira a sua parte e dá aos outros dizendo, tomai e bebei dele todos vós, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Quero te convidar em nome de Jesus. Pega o pão. Senhor, esse pão é apenas pão. É assim que o reconhecemos, é assim que a nossa fé nos tem ensinado. Mas é um memorial, nos lembra do nosso compromisso contigo e em ti, de reconhecermos o outro e nos ocuparmos desse outro. Que esse pão seja essa convicção nova que o Senhor nos deu, que se transforme numa vivência a cada dia e que possa ser também remédio nas nossas vidas, em nome de Jesus. Comamos. Por semelhante modo, ele toma o cálice. Senhor Jesus, o teu sangue foi a tinta que se assinou esse trato com Deus. E nunca mais outro haverá para substituí-lo. Eu tomar esse suco da uva, esse vinho, nós estamos agora afirmando que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E que nós somos pés, pernas, mãos e braços, cabeça, corpo de Jesus na terra. E que possamos ser solidários e sermos parte da mudança da nossa terra, da política da nossa terra, do dia a dia da nossa terra,
que haja coerência e verdade nas nossas atitudes, que a nossa atitude fale mais alto do que a nossa palavra e que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Em nome de Jesus, tomemos. Meu irmão, minha irmã, se você, com a sua família, tomou agora a ceia e você entendeu essa mensagem, eu quero te convidar a pensar nas atitudes que você tem tomado para preservar a sua família, para preservar a sua saúde. Ouça o que os técnicos estão dizendo. Ouça o que os médicos estão dizendo. Ouça o que os cientistas estão dizendo. Deus os levantou. Deus os usa. Poderia Deus curar assim? Pode. Não apenas poderia, Ele pode. Mas será que Deus quer? Temos nós ultrapassado os limites da paciência de Deus? Talvez alguém diga, nós somos o povo de Deus, a igreja na terra, nós vamos fazer acontecer, Falaram isso para João Batista, nós lemos. João Batista disse, vocês estão aí orgulhosos porque são filhos de Abraão, são povo de Deus? Disse João, eu vos digo, que até dessas pedras na beira do Jordão, Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. Eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus. Você pode ser pastor de uma igreja de 50 mil. Você pode ter 3 mil templos. Você pode ser membro de uma dessas igrejas. Você pode se chamar povo de Deus. Mas se o seu coração está alinhado com os homens, com o poder, se o seu interesse não é outro que não o rebanho de Deus, se você, como ovelha, veste apenas a capa e por dentro é lobo, eu vou te dizer uma coisa, Deus não tem compromisso nenhum com você. Deus tem compromisso com a palavra dele e com aqueles que estão debaixo da palavra dele. Pode o Senhor fazer o que ele quiser. Curar, tirar vírus, tirar bactérias, tirar doenças, se ele quiser. E se ele não quiser, há um propósito. Ainda que um propósito corretivo ou didático, mas há um propósito. E louvado seja Deus. Nós vamos orar e vamos pedir. E vamos aceitar aquilo que Deus nos mandar. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça, o amor e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com você e comigo hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.